Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, passando para registrar o nosso pesar e os nossos sentimentos a todos os envolvidos na situação em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em que uma pessoa promoveu um atentado contra seus familiares, tendo-se abrigado, tendo-se homicidiado na residência da família, feito pessoas reféns, se entrincheirado no local e resistido à negociação tática que se armou para controlar essa situação. É muito importante que houvesse o mínimo de bom senso e que houvesse o mínimo de consideração pelas vítimas e pela situação, que pessoas não usassem isso como palanque ou narrativas e propagandas desarmamentistas. Armas não foram as responsáveis pela prática dos delitos que ali ocorreram. Uma pessoa em surto, muito possivelmente, que se noticia já que tinha problemas de esquizofrenia e internações por esse mal, passou por uma situação em que ele alvejou os pais, os parentes e abriu fogo contra a polícia. Imperioso dizer que não é por ser CAC, por ter sido policial e trabalhado como delegado e secretário de segurança informaram na Polícia Civil, é que ele fez esses atos. E sim porque ele tinha um transtorno psiquiátrico, porque ele tinha uma crise e que levou a atacar, repito, os pais, os familiares e os policiais que ali atenderam a ocorrência. Nenhum policial tem treinamento para isso. Nenhum CAC tem treinamento para isso, para praticar um atentado contra a sua própria família e se entrincheirar na sua residência, resistindo a uma negociação tática como a que foi realizada. Dizer que o CAC tem treinamento para isso é de um absurdo retumbante. Dizer que as armas que estavam sendo utilizadas ali são de grosso calibre, são armas pesadas, ao que consta, duas pistolas, uma .380 CP e outra no calibre 9mm Luger, ao que consta, uma carabina .22 LR, o calibre mais fraco que existe no Brasil, e uma espingarda 12 gauge. Dizer que esses equipamentos, que são equipamentos que sempre foram de acesso ao cidadão comum, sempre, desde a era Vargas, à exceção da pistola 9mm Luger, que não faz muita diferença em comparação à pistola .380 CP. E dizer que por isso, pelo acesso às armas, é que esse fato aconteceu? Não, senhor presidente, não é culpa do acesso às armas, e sim de uma pessoa que com transtorno praticou um ato absurdo, abjeto, atacando pai e mãe, atacando parentes e enfrentando a polícia, entrincheirado em sua residência. Nenhum CAC do Brasil já teve ou terá qualquer tipo de treinamento nesse sentido. Nenhuma força policial do mundo tem condição de evitar que isso aconteça. Uma pessoa maluca, uma pessoa com problemas mentais, uma pessoa em surto, atacando os próprios familiares e os seus entes queridos. E mais, enfrentando a polícia num palco de negociações, num teatro de negociação tática estabelecido, em que continua abrindo fogo e continua atacando os policiais. Isso não tem como se antecipar, isso não há como se prever, e isso é muito cedo para ser discutido ou se atribuir a uma categoria dos CACs ou à categoria policial a qual ele fez parte entre 2001 e 2002 pela entrevista fornecida pelas forças de segurança que atenderam ali o local. É muito cedo para que coronéis, pessoas que tenham participado da segurança pública em qualquer momento, venham dizer que isso é culpa disso ou daquilo, a não ser do louco que abriu fogo contra a própria família. Atribuir a uma categoria, seja ela qual for, a culpa pelo ato de uma pessoa, atribuir ao instrumento por ele utilizado a ação translocada por ele praticada, é de um absurdo tão grande,
que não faz nenhum sentido a não ser propaganda e narrativa desarmamentista. Vamos ter pelo menos respeito às famílias e às vítimas. Vamos ter respeito pelo menos às forças de segurança que atuaram e atenderam a ocorrência. E vamos passar a cuidar e dar culpa e responsabilidade efetivamente a quem tem, que é a pessoa que agiu por meio de instrumentos, causando mal a seus pais, a seus parentes e às forças policiais. O que, repito, não pode ser evitado ou sequer previsto de que qualquer pessoa dos mais de 200 milhões de habitantes do país possa passar por situação parecida. Espera-se que todo cidadão de bem e os mais de 1.200.000 CACs hoje existentes no Brasil o são, não passem por uma crise, não tenham um problema psiquiátrico e não venham atacar as suas famílias. Muito pelo contrário, os atletas nada têm a ver com ataques às suas famílias. Os colecionadores muito menos e os caçadores, de igual maneira, nada têm a ver a ataques a seus próprios familiares. Isso, repito, é a ação de uma pessoa com problemas psicológicos, com problemas psiquiátricos e que, inclusive, tendo sido submetido a exames de capacidade, pode ou não ter tido esses sinais já detectados e medidas já poderiam ter sido adotadas caso isso fosse auferível em laudo psiquiátrico. Agora, evitar-se, prever-se, impedir-se que uma pessoa surte e cometa uma tragédia, um absurdo como esse, nenhum tipo de ação poderia realizar, que se o diga evitar a utilização de veículos, como já foi feito, de armas brancas, como já foi feito, de veneno, como já foi feito, de corda, como já foi feito, e de outros tantos instrumentos que não passam de instrumentos e meios para que a pessoa, essa sim responsável, venha a praticar o crime que ela pretende ou, não entendendo a ação realizada em um surto, venha a cometer. Menos, bem menos e muito mais respeito e solidariedade à tragédia ocorrida.